meu coração. E aí eu comecei a meditar dentro do tema da campanha. E eu falei assim, é um tema forte. E eu já havia estudado sobre a esposa de Finéias, estudando sobre as mulheres da Bíblia, e eu já havia estudado sobre a esposa dela, a esposa de Finéias. E é marcante a história dessa mulher. E esse versículo é o versículo mais forte dentro desse capítulo. Porque aqui nós vemos que aquela mulher, ela não colocou o nome do seu filho e acabou, porque ela perdeu o seu marido, ou pela morte do seu cunhado, e pela morte também do seu sogro. Mas ela veio a dor do parto. Ela sentiu a dor quando falaram que a arca de Deus foi tomada. Porque ela sabia que a arca de Deus representava a presença de Deus no meio do povo. E nós entendemos que aquela mulher, ela era conhecedora da arca de Deus, ela conhecia, talvez, provavelmente, da própria tribo de Levi. Mas como eu falei, não tem como nós falarmos no versículo que a glória foi levada sem passar por Ana. Por quê? Porque entre Ana e essa passagem existe um profeta chamado Samuel. E quando nós chegamos aqui no capítulo 4, nós entendemos o porquê que a Bíblia fala que o próprio Deus cerrou a madre de Ana. E aí nós entendemos que tudo que Deus faz tem um propósito, tudo que Deus faz tem um porquê. Deus, ele fechou a madre de Ana, o próprio Deus. Ela não nasceu estéril, mas o próprio Deus fechou a sua madre. Porque Ana, ela queria um filho como toda mulher, principalmente naquela época que era motivo de humilhação, de chacota, as pessoas humilhavam com vontade, sem dó e sem piedade. Era uma mulher desprezada se não tivesse filho. Então Ana, como toda mulher, ela precisava, ela queria um filho, ela queria dar herdeiro para o seu marido. Ana queria um filho, e Deus, ele precisava de um profeta. Para quê? Para poder substituir o sumo sacerdote chamado Eli, porque os seus filhos não estavam aptos a substituir. O pecado de seus filhos, chamado Ofni e Finéias, elas estavam terrível diante de Deus, estava fedendo na jarina de Deus. Deus estava triste com tudo isso. Deus não estava satisfeito. E por isso que quando Deus viu aquela situação, Deus, ele fecha a madre de Ana. E Deus, ele sabia que podia contar com Ana, porque Ana era uma mulher de fé. Ana era uma mulher temente a Deus. Deus, como ele é criador de todas as coisas, sabe tudo, ele falou assim, ó, ela eu posso contar, eu posso fechar a madre dela, porque mesmo tendo pedida, irritando todo dia, mesmo passando por diversas coisas, ela não vai murmurar o meu nome, ela não vai dar resposta para mim, ela não vai deixar de me pedir um filho. E quando chegar o tempo de eu abrir a madre dela novamente, lá no tempo, ela vai fazer um voto, e é o voto que preciso para poder Samuel crescer, para poder Aleluia. substituir o sacerdote. Louvado seja Deus. E Deus é aí, eterno. Ofni e Finéias. E talvez podemos nos perguntar, mas por que esses dois jovens cometiam pecados tão terríveis? Eles não eram sacerdotes? Eles deveriam ter uma vida santificada para substituir o seu pai. Por quê? Eles deveriam, mas isso se o sacerdote ele tivesse o instruído conforme as leis de Deus. E os sacerdotes eles não fizeram. A Bíblia deixa bem claro que Ofni e Finéias eles não eram conhecedores da lei. Ofni e Finéias
Glória a Deus. Só que quando chega nessa parte da família de sacerdote ali, ele não instruiu os seus filhos. Deus eterno. Eles sabiam, faziam o sacrifício conforme a geração, conforme eles viram, faziam, mas não foi. E aí a infância é a data perfeita de ser implantado o temor. É a data perfeita, é o momento perfeito de ser colocado. Como é que podemos falar? É a data perfeita onde se é formado o caráter da criança. Quando você instrui quando pequeno, é onde você começa a ensinar para a criança crescer como um bom cidadão, como uma pessoa de bem. É onde a criança deve ser ensinada para não desfazer de ninguém. É onde a criança precisa aprender a não se achar superior a ninguém e principalmente aos pais cristãos, para poder conhecer o Senhor. Nós podemos ver em Ófilo e Finéias o retrato da geração de hoje em dia, dos pais que, infelizmente, quando nasce um filho, chega o dia, traz o seu filho até a igreja, tá? Aí o pastor pega o seu filho e levanta e faz aquela oração apresentando a criança ao Senhor. Só que quando você faz aquela oração, você está apresentando a criança a Deus. Mas e os pais dessa geração têm apresentado Deus para as crianças? Porque você instruir o seu filho no caminho que deve andar, não é você pegar o seu filho pela mão e trazer para a igreja. Não. Você trazer para a igreja, você simplesmente trouxe para a igreja. Você não implantou no seu filho o temor do Senhor. Você instruiu o seu filho no caminho que deve andar. É além do que você trazer para a igreja. É você dentro da sua casa, meu filho. Nós vamos para a igreja porque é a casa do Senhor. Nós vamos para a igreja porque é lá que nós adoramos a Deus. Sabe por que nós adoramos a Deus? Porque Ele deu a vida por nós. É você explicar por quê. Glória a Deus. Aleluia. Por que tem que ter reverência? O que é ter reverência? É você explicar para essa parte. Louvado seja teu nome. Ófilo e Finéias é o retrato da geração de hoje que vai crescendo, tem os talentos, conforme vai crescendo de criança, para adolescente, para jovens, tem o chamado de cantar, conforme vai crescendo, vai desenvolver o chamado, conforme vai tendo oportunidade. Louva, Deus usa porque tem um chamado, mas não foi implantado o temor do Senhor. E através dessa Meu palavra, o Senhor ele dá um alerta à importância de você criar o seu filho no caminho que deve andar, de você implantar o temor do Senhor, de você colocar a sua casa em ordem. Porque é uma palavra forte, mas é uma palavra que o Senhor ele nos faz refletir. E o sacerdote ele tinha a função 2 vezes de instruir os seus filhos. Primeiro, porque eram os filhos deles, carnal. E segundo, porque ele era o sumo sacerdote. Ele daria conta dos seus filhos e daquele povo. Ele era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o mesmo que pastor da congregação. E ali, além de ele não ter instruído quando criança, depois de tudo ficaria praticamente impossível implantar temor. Glória a Deus. Depois que pegaram o gostinho das coisas erradas. E pior do que isso, quando esses jovens crescem, eles começaram a fazer tudo errado. Deus bendito. A oferta tirava aquela parte que era para oferecer de sacrifício ao Senhor. Eles tiraram a parte que era para ser do Senhor. Antes que viesse se apresentado para Deus, eles tiravam. E eles iam totalmente ao contrário da lei de Moisés. E Eli amava. Ele se omitia. Ele sabe aquele ditado que costuma dizer que o pior cego é aquele que não quer enxergar, ou o pior surdo é aquele que não quer ouvir. É exatamente isso.
mas não queria acreditar que seus filhos estavam no erro. E passava a mão na cabeça dos seus filhos. É uma palavra forte, mas o Senhor, Ele Aleluia. está a noiva do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. A sua filha fazendo algo que vai contra a palavra de Deus. Se você vê o seu filho fazer algo que está errado, que não está tendo referência na casa do Senhor, diante da presença do Senhor, corrija. Deus eterno. Quando ficar de maior, não tiver na sua casa, a responsabilidade é dele com Deus. Mas enquanto ele estiver na sua casa, é sua responsabilidade criar e implantar o temor nos seus corações. E ele cobrou, e Deus cobrou de Eli. Deus cobrou porque ele passou a mão na cabeça dos seus filhos. Diferente de Arão, que instruiu os seus filhos no caminho correto. Arão implantou o temor do Senhor no coração dos seus 4 filhos, mas 2 deles, Nadab e Abiú, não quiseram seguir a instrução que seu pai falava. E Deus não cobrou de Arão, porque Arão ele instruiu, ele ensinou. Deus eterno, aleluia. Claro que não podia levar um pouco estranho para dentro da congregação. Tá bem, e eles desobedeceram. Aleluia. Pegaram demais, desobedeceram. Não quiseram obedecer. Fizeram o que não era fazer. E os 2 filhos fulminaram. Deus, É uma palavra forte. poderoso é o teu nome, Sim, Jesus. é uma palavra de correção. Mas Aleluia. graças a Deus, que Deus ele nos dá a oportunidade de ser melhores do que ontem. Não importa Aleluia. o que você fez antes, não importa o que você fez de hoje para trás, mas daqui por diante o que você vai fazer. Não importa como você começou a sua caminhada, mas como você vai terminar ela. Se Deus você fez bendito. algo que não agrada ao Senhor, se a sua caminhada começou errada, não importa o que você fez, mas como você vai prosseguir daqui para frente. Aleluia. O Senhor tem a oportunidade para nós seguir com o temor dele em nossos corações, para nós seguirmos com o temor dele e fazer o que é reto. Aleluia. Porque aquele que obedece tem vitória. Aquele que obedece o Senhor, Deus ele dá livramento e escape. Mas quem não obedece, o final é morte. E quando Deus avisa que vai colher, que vai matar, quando o Senhor ele prepara e leva, é bom, porque ele preparou, levou e não perdeu a salvação. Maravilha, Deus preparou, Deus levou, ainda que seja jovem, pensa, Deus escolheu, teve a salvação garantida, mas e se não der tempo de se arrepender? E se não der tempo? E se Jesus chamar e não der tempo de se arrepender? Se informar, mas se tiver no erro e o Senhor chamar, é perdição. Não tem como entrar no céu de glória que o Senhor tem preparado para nós no caminho errôneo, sem temor, sem reverência diante da casa do Senhor. Então, Senhor, Aleluia. para que nós possamos implantar o temor do Senhor nos nossos corações. Se porventura durante o caminho, se tivermos perdido o temor do Senhor, se você perdeu a reverência de estar na presença de Deus, resgata a fé, resgata a divindade, resgata aquele primeiro amor. Aleluia. Buscar o Senhor. Louvado seja Deus. Entrar na casa do Senhor adorando. Você não esperava quem está do lado e começar a glorificar. Resgata aquele Aleluia. você, lindo, antigamente ninguém entrava na casa do Senhor adorando. Antigamente tinha Deus bendito. Oh, meu Deus. e já começava a louvar. Espírito Santo. Quando encontrava alguém, te dava mais, Senhor. Já dava mais, Senhor, com aquela vontade. Porque a gente já estava sentindo a presença de Deus do nosso lado. Quando a gente Deus estava eterno. de Deus, a presença de Deus invadia a casa de Deus. Quando eu era criança, na minha infância, eu me lembro
presença de Deus invadia a casa. As irmãs, os varões, os visitantes começavam a chorar. A glória de Deus se inundava de uma tal forma. Mas sabe qual a diferença? Na minha época de infância, as crianças, o grupo de criança, na época era o irmão, o falecido irmão Francisco, que hoje já passou para o Senhor. Ele era líder das crianças na época. Todo ensaio de criança, ele colocava uma por uma. Cada criança para orar. E os menorzinhos, que não sabiam orar sozinhos, os maiores auxiliavam a orar o Pai Nosso até aprender a orar sozinho. E se tivesse 5 crianças que não soubessem orar, ia repetir o Pai Nosso, ajudando cada um até aprender. E dava resultado. Porque quando começava o ensaio de criança, às vezes não tinha no ensaio. Tinha criança que Deus batizava com o Espírito Santo. Na minha época de adolescente, quando nós subíamos o monte, o Senhor era adolescente chorando. Eu lembro que começamos uma campanha na época, ainda de adolescente, sobre a busca do Espírito Santo e renovo com o Espírito Santo, para que nós viéssemos revestir. E começamos. E não olhamos a data que iríamos fechar essa campanha. Começamos. Foi passando os dias e Deus, cada semana que nós fazíamos, cada sábado, o Senhor batizava com o Espírito Santo, ia renovando, e era algo tremendo que Deus fazia. Engraçado que até as pessoas que não estavam conosco, quando começaram a subir, já começaram a falar mistérios, sentiam a presença de Deus e se reuniam conosco e perguntavam: podemos se unir com vocês? Nós podemos se unir, a Dona pode? E começamos a adorar. E depois nós olhamos no calendário, o irmão Valdir na época ia conosco e falou assim: sabe qual o dia que vai cair, o último dia da campanha? Nós nem vimos, 25 de dezembro. 25 de dezembro é um dia meio... É um propósito meio diferente subir o monte. Você subiu o monte, 25 Jejum? de dezembro, no propósito. Sabe? Aleluia. 24 tem aquela ceia de Natal, né? Que se reúne a família, tem aquela confraternização. É complicado, né? Mas tentamos. A gente avisou a mãe, avisou nossos pais que nós não iríamos comer meia-noite. É como costume, né? Quando dava 11 horas, 10 horas, comia antes, orava e estava no propósito. E para completar, além de estar no propósito, dia 25, marcávamos 8 horas aqui, 7h30, 8 horas. Tipo a chuva. Deus ainda provou de verdade. Uma chuva. A gente não pega uma chuva. A gente levava aqueles guarda-chuva bem grandes, tinha jovem, tinha adolescente que levou aquelas barracas de praia, que era grande para poder, porque a chuva começou a ficar forte. A gente fica embaixo, para não ficar escorregadio, para poder não acontecer nenhum acidente. A gente fica na parte de baixo, mas não vamos quebrar essa campanha. E ali fomos. Se eu não me engano, no último dia da campanha faltava 2 ou 3 só para se batizar. E nesse último dia da campanha, debaixo de chuva, ficamos embaixo, botamos guarda-chuva todos unidos ali na árvore e ficamos todo mundo bem pertinho do outro. Os que faltavam se batizar, Deus batizou, Deus renovou uma roda, digamos, de uns 20, 25 adolescentes. Começou a chegar mais pessoas, tinha algumas pessoas que foram para o monte, que de manhã cedo, mas que não estava chovendo, começou a chover na hora que a gente foi, e uniu ali, e Deus começou a chovendo, e Deus bradando ali no mistério. E Deus honrou o nosso propósito, Deus batizou. Aí me pergunta, por que não acontece mais isso? Por que é tão raro ver Deus batizar jovens, adolescentes, irmãos, com batismo com o Espírito Santo? Até para quem é batizado, para ser renovado, tem, mas está difícil. Muitos já foram batizados, mas enterraram seus talentos. Antes você via tantos profetas falando a verdade, hoje não tem. Meu Deus. Por que não tem mais? Por que enterraram seus talentos? Por que Deus não batizado e Deus mudou? Será que
mudou. No dia que teve a batalha contra os filisteus, lhe veio as dores de parto sobre aquela mulher, cujo nome não é identificado, só conhecemos como a esposa de Finéias. Veio as dores do parto e ela veio dar luz. Como toda mãe, quando engravida, né? A gente vê no semblante de toda mãe a alegria, né, que ela tem quando vem a nascer o filho, ela faz plano com seus filhos, ela imagina o que vai fazer, ela começa a imaginar fazer um monte de plano com seu filho. E ela tinha plano com seu filho. Mas quando ela recebe a notícia da morte do seu esposo, seu filho, ela fica triste, mas não se abala tanto. Fica triste entre tudo, mas quando fala que a arca de Deus foi tomada, ela recebe um baque tão grande que na hora ela se curvou com a dor e entra em trabalho de parto. Aí ela falou, e acabou. O nome da criança, e acabou. Foi-se a glória de Deus. Porque a glória de Deus foi tomada, a presença de Deus se foi. E agora? E ela, assim como aquele povo, sabia que a arca ela simbolizava a presença de Deus. E sem a presença de Deus, eles estariam desprotegidos. Eles estariam sem segurança. Eles estariam... não tinha proteção. Eles já eram como se estivessem órfãos de Deus. Só que na verdade, Deus eterno. no dia da batalha, a arca foi levada. Só que aquele povo já estava distante de Deus há muito tempo. Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor da glória. Porque o sacrifício a qual de levitas, aquele jovem era para fazer, não era feito conforme a lei de Moisés. Eles estavam fazendo totalmente ao contrário à lei de Moisés, conforme Deus havia orientado. Eles estavam fazendo tudo errado, tudo ao contrário. Como que Deus poderia estar no meio aonde tinha pecado? Como Deus podia estar no meio aonde tinha erro? E o sacerdote ele não corrigiu. Meu Senhor da glória. Aleluia. Eu não sinto a poucos irmãos que o Senhor revelou essa campanha. Um tema forte. Mas se o Senhor revelou, é porque ele tem algo para falar com a noiva dele. Se o Senhor Glória a revelou, Deus. é porque tem algum pecado na congregação que não me agradar do Senhor. Tem algo que está Deus Todo-Poderoso. na letra de Deus. Que possamos fazer como nós lemos na Santa Ceia aquele versículo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que possamos não todo mês, mas que todos os dias nós possamos se auto-examinar e falar, Senhor, como eu estou diante de Ti? Eu estou Te agradando? As minhas Poderoso atitudes estão Te Deus. agradando? As minha conduta tem sido uma conduta de um cristão fiel. O mundo pode ver a Tua presença em mim, porque antes a arca da aliança representava a presença de Deus. Hoje não precisa mais desse ritual. Hoje não precisa mais dessa arca, porque Jesus, Ele Aleluia. Glória a Deus. Deus eterno de poder. Ela está direito à salvação eterna. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Todos nós estávamos condenados. Seria inferno para todo mundo. Eu costumo dizer Eita. que se Jesus não tivesse vindo na terra, poderia até existir no século 2022. Poderia até existir. A gente poderia até existir na nossa geração. Mas o que iria adiantar a gente existir? A gente comer, beber, disfrutar, estudar e no final, condenação eterna. Porque se Meu Jesus não Deus. quisesse dar a sua vida por nós, o final seria inferno para todo mundo. Não haveria salvação. Só temos direito à salvação porque Jesus ele deu a vida por mim e por você. Aleluia. Temos direito à salvação. Glória a Deus. Ele sendo
uma mulher para poder sentir o que nós sentimos. Deus Para poder bendito. entender. Aleluia. Todos nós somos pecadores, mas a graça de Deus nos alcançou. Existe uma Aleluia. diferença em ser pecador e estar numa vida de pecado, numa vida errônea. E Jesus, através do seu sangue vertido na cruz, Ele nos dá a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. Ele nos dá a oportunidade de deixar para trás a vida errada, de deixar para trás aquilo que nos afasta de Deus. Servir a Cristo é fácil? Não. É difícil? É. Não é mais de rosas. Não é difícil. Mas quando você pensar que está difícil, quando você pensar que não vai aguentar mais, que você não suporta mais, que a cruz está pesada, lembra da cruz que Ele carregou no nosso lugar. Além de ter sido um material de maneira muito pesada, dentro dele estava o meu e o seu pecado. Deus eterno. O caminho que Jesus percorreu Glória a é Deus. muito longo. Eu não lembro de cabeça agora os quilômetros, mas era muito longo o caminho que ele percorreu. Pensa naquele caminho longo, naquela via dolorosa. Deus eterno. Muito longo, carregando uma cruz pesada. E mais, depois de ter sido totalmente ferido, machucado, ter levado várias chicotadas, vários açoites que perfuravam a sua pele. Pensa, quando você pensar em parar, lembra da cruz. Quando você pensar em pecar, lembra da cruz. Quando você pensar em abandonar o Senhor, lembra da cruz. Que a cruz possa ser a sua motivação para não errar, para não se afastar do Senhor, para se aproximar do Aleluia. Bendito seja teu nome, Senhor Hoje da é culto de glória. sexta-feira. Poderia estar cheia a igreja para ouvir a palavra do Senhor, para adorar o nome do Senhor, para alimentar a nossa fé, para nos encher da presença de Deus, para ser liberto daquilo que não é de Deus. Poderia estar cheio. Algumas pessoas não vêm porque estão numa faculdade, no trabalho, sim. Mas muitos poderiam estar aqui e não estão. Mas louvado seja o nome do Senhor que você veio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado porque você veio. Aleluia. Por isso até com pouca força, mas você veio. Bendito seja teu nome, Senhor. Com a permissão da direção, eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Glória a Deus. E assim como o Espírito Santo tem me orientado, eu quero orar pela sua vida. Porque, como eu falei, é difícil levar a cruz até o fim. Tem lutas? Tem. Tem penadas? Tem. Pode até ter calúnias? Tem. Tem humilhação? Tem. Não é fácil. Mas Jesus, Ele vai atende com ânimo. Jesus vai falar como falou com Josué: não temas, se esforça porque eu sou com você. Jesus, essa noite, Ele te trouxe aqui, Ele nos trouxe aqui para falar conosco, porque Ele fala comigo e com você na noite desse dia. A palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela fala comigo e com você. A palavra do Senhor nos alerta nessa noite para que possamos olhar para o alto, para não deixarmos nos corromper com as coisas desse mundo. Um prato de lentilha é algo tão pouco, não é verdade? Mas infelizmente, muitos têm feito como Esaú, têm trocado a fé por um prato de lentilha, têm trocado a sua salvação por um prato de lentilha. É triste saber que está trocando um céu de glória que tem preparado para nós por um prato de lentilha. E eu quero orar por você, para que você possa continuar firme na fé. Se você se sente fraco hoje, você vai sair mais forte. Se Glória a Deus. que por acaso tem entristecido teu coração,
E é verdade. Se nós alimentarmos a carne vai prevalecer. Mas se nós alimentarmos o Espírito vai ficar forte. Então que nós possamos alimentar o Espírito e ganhar essa batalha. Que nós possamos alimentar o Espírito, não deixando morrer o nosso contato com o Criador. Que nós possamos fazer como nós louvamos o louvor 77 da Água Cristã. Guarda o contato com o Salvador. Guarda o contato com Ele. Não deixe que as coisas desse mundo possam nos fazer perder o contato. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o contato com o Senhor, para que nada possa, para que você não possa, para que ninguém possa roubar a tua coroa. Guarda a intimidade com Deus. Não deixe que o inimigo possa descobrir o teu segredo. Não deixe que o inimigo possa tirar a intimidade que você tem com o Senhor. Mas guarda essa intimidade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. A gente, quando liga a televisão, a gente não sabe se fica triste com as mortes, porque nós somos seres humanos, ou se a gente fica alegre em saber que está perto de Jesus voltar. Acho que um pouquinho de cada. Porque a cada noticiário a gente vê que Jesus está perto de voltar. Deus bendito. A gente vê a pandemia. Primeiro foi a Covid. Aí depois, nova variante Delta. Aí depois, a outra variante Omicron. Aí agora, já está por aí a outra variante Delta Clone, que é a mistura de Delta com Omicron. Fogo nela, Jesus. E as guerras entre Rússia, entre Ucrânia. Tantas coisas que estão acontecendo, mas nós cristãos. Aleluia. Poderoso é o teu nome, Quando Senhor. vires o hormônio de guerra, quando vires as enfermidades, quando ouvires dizer todas essas coisas, não é o fim, mas é o princípio das dores. Que possamos nos apegar com o Senhor e não deixar nada tirar nossa fé. Coloque a mão no seu coração. Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua presença, Pai amado, nos encontramos. Nós estamos aqui porque nós precisamos receber mais de ti. Nós estamos aqui porque queremos ser Glória a Deus. Aleluia. porque nós precisamos da tua presença, Senhor. Não deixe que possamos perder a tua presença. Essa presença que quando o Senhor retornou, Pai, o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, mas iria. Glória a Deus. Aleluia. Esse Espírito que mora Deus eterno. nessa porta do nosso coração. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Que a tua presença e essa presença possa arder sempre fortemente em nossos corações. Não deixe que possamos perder o temor. Não deixe que possamos perder a reverência. E se a tua igreja em algum momento perdeu, que possamos resgatar aquilo que foi perdido. Que possamos se aproximar. Aleluia. Pai. Louvado seja Deus. De se encontrar com o Senhor. Pai amado, como está na vida de cada um que entrou na tua casa, que preferiu estar no melhor lugar. Aleluia. Ainda que com pouca força, não deixou de estar na tua casa, na tua presença, Pai. Deus eterno. Deus te conhece cada um, nome por nome. Tu és o Deus que conhece o deitar e o levantar. Tu és o Deus que conhece os momentos de fraqueza. Tu és o Deus que conhece. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, que a tua palavra agora tem o poder de penetrar nas juntas e medula. Aleluia. Como a espada de dois gumes. Bendito seja teu nome, Cordeiro de Deus. Na vida
ti. A tua palavra que transforma, liberta a vida daquele que dá espaço para o Senhor trabalhar. Deus, que essa palavra possa invadir a cada coração. Que essa palavra possa gerar frutos e frutos. Glória a Deus. Aleluia. Não deixe que possamos perder a mente. Não deixe que possamos esmorecer, mas que possamos olhar somente para ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Que possamos olhar somente para ti, porque tu és e sempre será o nosso refúgio e fortaleza, o socorro. Aleluia. Oh, glória. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Continua fortalecendo, Senhor, do alto da cabeça e das pontas dos pés. Visita cada coração. Deus, te conhece cada pensamento. Tu sabe o que já passou na mente de cada um. Aquele que já pensou em parar. Aquele que já pensou em desistir da caminhada. Porque não tem aguentado a luta. Porque não tem suportado a luta. Porque não tem aguentado tantas coisas. Meu amado, dá uma injeção de ânimo nessa noite. Restaura para a glória do teu nome. Vai fortalecendo pelo teu Aleluia, Jesus. amado, derrama sobre nossas cabeças a tua unção. Que a unção que o Senhor derramaste sobre a cabeça de Arão vai derramando, Senhor, glória na cabeça até a planta dos nossos pais. Enche-nos de ti. Enche-nos de ti. Aleluia. Enche-nos de ti. Até que não haja mais espaço para o pecado. Até que não haja mais espaço para aquilo que não te agrada. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Pai, que possamos ser uma igreja fiel à tua palavra, que possamos ser uma igreja fiel a ti, que possamos ser uma igreja que não se corrompe com as coisas do mundo, que possamos ser uma igreja que não olha para trás, mas que permanece fiel ao Senhor. Que possamos, Aleluia. enche-nos de ti, que possamos, Senhor, Glória a Deus. Aleluia. olha bem, Senhor Jesus, porque no nossos corações nossa alma está conectada contigo. Que possamos estar prontos para a tua vida, para o dia tão esperado de todos os cristãos. Que é o Glória a dia Deus. Aleluia. a qualquer momento vai surgir a notícia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Porque falaram que Jesus estava voltando. Deus eterno. Pregava. Aleluia. Aí alguém vai dar notícia, subiu. Glória a Deus. Aleluia. Jesus pisou na terra, que deu a vida pela humanidade. E aqueles que dão crédito à tua palavra vai se encontrar com o Senhor dos ares. Não que possamos não ser influenciados por fofoca, que possamos não ser influenciados com as coisas do mundo, que possamos não ser influenciados pelas coisas ruins, por conversações. Deus eterno. Que possamos ser influenciados pela tua palavra. Que possamos estender a tua palavra em nossos corações, para não pecar, para não errar, mas continuar olhando somente para ti. E assim entrego a vida de cada um. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma, e a gente
Aleluia.